Mulher, no Dona Merendica dessa semana, eu tô olhando pra ali porque eu acabei de terminar Esquiando para o Amor. Tá na senhora Netflix, Esquiando para o Amor. Tem 23 episódios e não tem dublado, ele é legendado. E ele não é um K-drama, ele é um C-drama. Mas assim, se uma pessoa que pediu tempo, terminou com você, que a vida afastou vocês de algum jeito, estiver te stalkeando e fazer de tudo pra voltar com você e cumprir cada uma das suas vontades durante esse tempo que vocês estiveram longe, amor, você ganhou na loteria. E é o caso da nossa lindíssima. E sim, você não está vendo errado, esta fofura é a nossa atriz de Amor entre Fada e Demônio. E este fofíssimo é o nosso ator de Ombro Amigo. Então assim, Ombro Amigo eu já indiquei aqui no perfil, eu já amo Ombro Amigo, eu já amo o ator. E eu só amei mais ainda vendo ele aqui. Como é que lida? Como lida com esse homem maravilhoso? Gente, eu acho que eu amei muito o Ombro Amigo. Ver ali, período de faculdade, ver ele sendo maravilhoso como namorado, mas mais vergonhoso, mais recatado, foi um sabor incrível. Eu acho que esse ator é muito bom. Mas ver ele agora nos mostrando uma outra vertente de um cara mais adulto, bem posicionado, mais decidido, que sabe o que quer. Vocês estão noção que eu não consigo desmanchar o sorriso? Dá pra dizer que eu não amei? Eu tô com dor de tanto que eu ri, de tanto que eu fiquei feliz assistindo, igual uma criancinha. Juro pra vocês, gente, eu fiquei apaixonada. Eu amei. Cada vez mais eu noto o quanto eu gosto de ser dramas, porque eu sinto que não é sempre uma pobre coitada que não gosta de ser tocada, que não pode tocar em público, que... Não, as nossas protas, elas são beijoqueiras, elas querem contato, elas querem estar com a pessoa que elas amam, elas demonstram, é tudo grande, é brega. Eu acho que esse negócio de gostar no Brasil, né, e a gente poder encostar, a gente poder ter contato em público, na rua, beijar na boca a beça, se divertir junto e demonstrar que se diverte junto, é uma coisa que eu gosto muito, né? E eu acho que por isso eu tenho gostado cada vez mais de acompanhar romance, assim, mais meloso, quando é em C-drama do que quando é em K-drama. Eu acho que eu prefiro thriller em K-drama, tá? Eu acho que eu curto mais. Gosto de comédia romântica, mas assim, comédia romântica pra rir. Mas quando é pra ter uma coisa melosa, eu acho que eu prefiro cada vez mais C-dramas. Eu indiquei uma galera aí pra vocês, vou deixar alguns que eu lembrar aqui na tela. Ombro Amigo, Amor Oculto, que pra mim é o maioral. Ai, gente, tem um montão. Vale muito a pena, assim como vale a pena que eu vou indicar pra vocês hoje. Esquiando para o Amor ou Esqui Amor, que é como tá no Viki, caso você vá assistir por lá. Ele é um K-drama que fala sobre coisas que eu nunca tinha visto nada falando. O nosso prota, ele além de gato, ele é um profissional de snowboard. Ele foi profissional, tipo, né, voos e tal, né, saltos muito absurdos e descer de lugares altíssimos, mas ele meio que se aposentou depois de passar por grandes problemas, né, a tragédia da irmã dele, que perdeu as pernas, as duas pernas, e não é um spoiler não, e o tombo dele. Só que assim, você meio que vai catando migalhinhas pra entender o quanto cada coisa afetou ele, o quanto tem a ver com a família dele, o quanto tem a ver com a irmã dele, se você vai conseguir de fato ficar triste com tudo, ou se é literalmente história pra você entender. Eu acho que eu gostei por ser um pouco mais adulto. Então você tem camadas, você tem história pra entender. Você tem que ver, tem como ver a vida pelo ângulo dele. Eles te permitem ver a vida pelo ângulo dele. Alguém que lutou muito pela irmã, para que a irmã conseguisse prótese, para que a irmã tivesse um futuro legal, que se preocupa muito com a família, que é meio que o provedor da família, que é uma pessoa que anula seus sonhos pelos outros e que quando gosta de verdade, é uma grandão. E eu acho muito legal isso. Em momento nenhum ele tem problemas com isso. O nosso chefe, que é assim que ele é conhecido pelos outros esquiadores, desde que ele curte a menina, ele mostra que ele curte mesmo, que ele tá afim, que ele tá interessado. E é uma delicinha de ver ele todo pomposo, todo safadinho pra cima dela. E a gente tem, em contrapartida, a nossa prota, que ela desenha HQ. Gente, que delícia! No fim dos episódios, geralmente tem um trechinho da HQ que ela tá desenhando que tem o mesmo nome da série, gente.
Eles mini, eu vou tentar achar pra deixar pra vocês. Que coisa mais fofa do universo! A minha filha Luísa pirou. Porque, gente, eles são a coisa mais fofinha que existe na face da Terra. E, ao mesmo tempo, ela mata ele. E, assim, que delícia! Elas, né, não só ela, mas tem outras escritoras, né, nessa série, já ameaçam os namorados assim. O que eu não posso fazer em pessoa, eu posso fazer na minha HQ. Então, se você vacilar comigo, eu vou fazer uma revistinha que você morre. Elas ameaçam os bofs assim. Gente, é tão divertido ver elas ameaçando os bofs assim. É tão divertido. Porque elas podem realmente... E tem algumas cenas assim... Pianos caindo, envenenamento, mão cortada. Gente, é uma delícia, é muito divertido. Eu acho que isso dá uma camada super nova. Porque, como eu falei, eu particularmente nunca tinha assistido nada assim, tá? Com teor de HQ. Eu nunca vi. Eu sei que tem, mas eu nunca tinha assistido. E eu acho que dá um gostinho diferente a tudo isso. É uma história que eu gostei. Eu achei uma história leve. Não, a gente não tem grandes tramas, perdas de memória, vida passada, um plot absurdo. Não tem. Aqui a gente tem dois protas que estão vivendo as suas vidas, tentando ascender na vida profissional, lutando, cada um do seu jeito, do seu modo, e por você e por suas próprias necessidades. E a gente acompanha os bastidores de uma vida real. De dois jovens, ela é abastada, ele não, mas ela desiste de tudo porque os pais decidem não apoiar o sonho dela, que é, né, trabalhar com o que ela ama. E contrapartida a isso, a gente vê que eles se conhecem de um jeito muito legal e muito diferente, que eu não vou comentar. Ela se encanta por ele sem saber que é ele. Mas eu não vou comentar como acontece, porque vale muito a pena assistir. Ela demora pra descobrir que ele é ele, e nesse meio de caminho ele já entendeu e ele começa a gostar dela. E ele começa a demonstrar com ações que tenham a ver com o trabalho dele, que no momento está sendo um professor ali de snowboard. Gente, que sabor ele brincando de Uber com ela. No snowboard, eu preciso achar uma imagem pra deixar pra vocês. Porque este homem, com ela sentada segurando a perna dele, esquiando uma montanha abaixo, é maravilhoso. Eu não sabia que eu precisava ver essa cena até ver essa cena. Ele virando pra ela e falando, vamos brincar de Uber. Gente, você tem um homem que vai te levar pra brincar de Uber? Eu não tenho. O meu homem não vai me levar pra brincar de Uber e agora eu quero. Eu achei maravilhoso. Como é que eu lido com isso? E os padrões que ficaram lá em cima depois desse homem? Porque isso aqui é amém. Ele cuida dela, ele se preocupa com todos os detalhes, ele protege ela durante uma nevasca. Sim. Pense num casal beijoqueiro. É uma delicinha, porque óbvio que eu sempre falo com um tom de ironia, porque eu acho uma delícia mesmo acompanhar coisas assim mais leves e tal. Eu vim de uma sequência de thriller que eu tava assistindo, não pra indicar, porque eu realmente queria assistir. E assim, eu sinto que eu tava um pouco com a cabeça um pouquinho cheia, sabe? E foi delícia, porque deu pra esvaziar a cabeça, respirar. Eu assisti enquanto tava lançando na Netflix, porque eu não queria assistir no Viki, porque eu não tenho o Viki na TV. Então eu não queria ver no telefone uma tela pequenininha, um casal é muito fofo, eu quero ver em tela grandona. E eu achei uma delícia. Eu gostei do primeiro ao último episódio. Ele me prendeu no primeiro episódio. E eu amei os 23 episódios, divididos aí em umas boas semanas. Mas deu pra sentir esse gostinho bom episódio após episódio, porque eu achei leve, fácil de comprar, fácil de acreditar. Os problemas do universo que o casal enfrenta são problemas reais. A mãe, que é uma mãe rica, que é elitista, então não aceita, acha que é pouco. O pai dela, que é meio capacho da mãe, meio, sabe, omisso. E a vida, os problemas da vida. Ele querer correr atrás do dele, ela ter que correr atrás do dela também, de jeitos diferentes, em lugares diferentes, em sua grande maioria. Ele tentar voltar pro pessoal aí que compete em Olimpíada e tal, que dá muito mais trabalho, que vai fazer ele viver em outro país, assim como o namorado da irmã dele. E é muito legal você acompanhar tudo isso. O casal secundário é fofo, mas não é um casal secundário memorável. Não é. A gente tem dois casais secundários, a irmã dele com o outro menino que faz snowboard, que também faz arpé com ele, e um melhor amigo, um dos melhores amigos dele, que também aprendeu snowboard com ele,
com a melhor amiga dela, que eu acho um casal ainda um pouco mais legal, mas nada é super memorável como a gente geralmente tem. Eu acho que C-dramas trazem casais muito, muito bons, mas não achei, acho que por ter que dividir a tela desses dois ali, eles não terem decidido opcionado por focar num só, eu acho que talvez faltou, pelo menos pro meu gosto. Mas acho que tirando isso, a gente consegue gostar de tudo, a gente consegue se interessar pela história. Como eu falei, eu nunca tinha assistido nada sobre snowboard, nada sobre HQs, então é muito legal poder ver ela, mostra ela desenhando, mostra os personagens, mostra ela lançando, mostra um pouco das revistinhas, como que funcionaria, mostra bastidores de edição e essas coisas, eu achei bem legal, assim como do snowboard, mostra treinando, mostra as descidas, competições, como que funcionariam as coisas, e eu confesso que eu achei bem divertido, não achei sufocante. Os cenários são lindíssimos, já que como ele faz snowboard e ela começa a aprender, ela e a tartaruga de bunda dela, gente, que maravilha. Eu quero uma tartaruga de bunda. É um protetor que é uma tartaruga. Agora, imagina, na minha casa nós temos uma tartaruga. Não sei se vocês sabem. Imagina, a gente que é apaixonado por tartaruga quando viu que ela tinha uma tartaruga de bunda. Ele deu pra ela um protetor de joelhos e bunda que era uma tartaruga. Agora, você imagina o surto dessa casa quando nós vimos aquela tartaruga de bunda, né? Até agora nós estamos pensando em como a gente vai arrumar uma tartaruga daquela. Porque aqui na minha casa só se fala disso. Minha filha viu, meu marido viu, eu vi, a gente só quer saber de uma tartaruga daquelas. Netflix, eu não vou te perdoar. E aí, basicamente, é muito fácil, é muito leve, então você assiste com muito gosto. Fica a minha indicação, Esquiando para o Amor. Se você tá de ressaca, se você quer começar nos doramas, eu indico, eu acho que é um bom primeiro passo. Se você não tá afim de grandes dramas, se você quer ver uma história legal, fácil de comprar, tem outros interesses amorosos, mas nada é tão importante quanto um amor genuíno e verdadeiro. E, acima de tudo, uma prota que não é songamonga, sabe? Ela sabe o que ela quer, ela luta por isso. Ela sabe que ela tem uma família bem complicada, que vai contra sempre tudo que ela quer. Mas que por eles terem sido bem omissos durante a criação dela, e ela ter sido criada só por babás, ela decide dar os corres dela, dar os pulos dela e seguir a vida. E, acima de qualquer coisa, eu acho que eu gostei muito no penúltimo episódio, quando ela falou pra ele que ele escolher ir embora e terminar com ela por causa da família, que achou pouco, e tentar lutar e crescer na vida para depois voltar para a vida dela, não era o que ela queria. Porque, afinal de contas, ela jamais seria feliz com a bênção das outras pessoas, mas sem ele do lado, sabe? Estando com outra pessoa. E eu acho que é muito legal poder ver uma prota que se impõe. Pra ela, não importava se ele ia ganhar medalhas de ouro, como era o que a mãe dela queria, que pra ele ficar com ela era o mínimo que ele tinha que fazer, ou se ele tinha um monte de dinheiro, ou se ele podia dar uma vida muito estável, que era o que o pai dela esperava. Pra ela, o que importava era ele e o sentimento que os dois foram construindo. Afinal de contas, ele foi um instrutor dela de esqui, de snowboard, e foi um sabor ver eles numa neve. E cenas lindíssimas. E assim, essa prota entrega looks que é uma coisa. Que maravilha! Todo episódio, pelo menos uns 2 a 3 lookinhos diferentes, não mais. E todos são fofíssimos, todos são muito legais, muito bonitos. O nosso prota aqui tá bem mais adulto do que em Ombro Amigo, então é de um sabor incrível. Eu sei que tem muita gente que não gosta da voz dela, da voz dessa atriz, mas eu não tenho o menor problema com isso, não. E como eu falei, eu assisti picadinho, 2 episódios por semana, porque era o que estava sendo disponibilizado pela Netflix. Então talvez por isso não tenha sentido tanto, mas eu sei que tem muita gente que se incomoda e não tem outra versão, tá? É só essa versão mesmo. Então, repensa aí. Se você não desgosta dessa atriz, assiste, porque eu acho que vale muito a pena. Fica a minha indicação, Esquiando para o Amor.